o Eduardo já fez uma pequena apresentação sobre o tema que eu vou falar. Vou abordar o tema do herói, mas eu pensei em fazer algo diferente. Em vez de falar do herói em termos filosóficos e em vez de falar do herói da maneira que nós normalmente costumamos falar aqui na Nova Acrópole, resolvi pegar na figura do herói e apresentá-lo através de diversos quadros que escolhi para, no fundo, mostrar essa figura que luta contra a adversidade, que é destemido, que procura, digamos, ultrapassar todas as suas limitações e que, de certo modo, marca uma presença muito forte, se calhar até de uma maneira inconsciente, dentro de cada ser humano, porque todos nós nos deparamos com dificuldades no nosso cotidiano, todos nós, de certo modo, sentimos que temos que ultrapassar estas dificuldades e o herói, digamos, inspira-nos a fazer isso. E então não escolhi alguns quadros para poder fazer uma análise não só filosófica, mas também simbólica sobre essa figura intemporal do herói. São imensas as pinturas que recorrem à figura de diversos heróis para poderem, digamos, inspirar as pessoas em diversas épocas. Eu escolhi uns poucos, mas existem imensos aos quais podemos recorrer. Então, o primeiro quadro que eu escolhi chama-se Hércules vencendo a Hidra de Lerna, que foi pintada por Guido Reni, pintor italiano, e que se encontra atualmente no Museu do Louvre. Este pintor foi alguém muito importante da pintura barroca. Ele essencialmente pintava motivos religiosos, mas também tinha outros temas relacionados com a mitologia e também com as alegorias, ou seja, uma forma de, através da pintura, poder transmitir algum tipo de mensagem. Ele foi o mais famoso pintor da sua geração, foi alguém que teve um grande impacto na época em que viveu, finais do século XVI e inícios do século XVII, e de tal modo foi impactante que exerceu uma forte influência no barroco tardio. Muitos pintores posteriores a ele, como o Murillo, pintor espanhol, ou Charles Le Brun, que foi um pintor francês cujo quadro também irei falar, ou cujo um dos quadros irei abordar a seguir, também foram influenciados então por Guido Reni. Em relação a esta pintura, ela vai retratar o mito de Hércules. Então, Hércules, quando enfrentou a Hidra de Lerna, estava inserido nos famosos 12 trabalhos aos quais ele tinha sido condenado por causa de uma falta que tinha cometido. E então o combate com a Hidra de Lerna foi o segundo desses trabalhos. Esta Hidra era um monstro imenso que habitava uns pântanos fétidos e que se alimentava de seres humanos. Ela tinha uma particularidade, tinha diversas cabeças, mas quando se cortava uma dessas cabeças, elas multiplicavam-se ou duplicavam. Não é? Então, se eu cortasse uma cabeça, surgiam duas no seu lugar, o que tornava muito difícil de matar esse enorme monstro. Uma dessas cabeças, que era a cabeça central, era imortal e, portanto, também era outro elemento de dificuldade com o qual Hércules teria que deparar. Diz que tinha um veneno muito, muito mortal, a tal ponto era mortal que mesmo o rastro que este animal deixava quando passava, o seu cheiro era tão intenso que as pessoas acabavam por morrer em grande agonia só com esse cheiro. Então este foi um dos quadros que Guido Reni escolheu para poder colocar num dos palácios locais do Conde de Mantua, que foi a pessoa que encomendou uma série de quadros para poder ornamentar os seus palácios locais.
Os outros três que ele pintou, um tinha a ver com a luta que Aquelos teve com Hércules pela mão de Deianira, que se tornou esposa de Hércules. O outro quadro tinha a ver com o rapto que o centauro Nessus fez de Deianira, e depois Hércules teve que lutar contra ele e acabou por matá-lo. E o terceiro quadro estava relacionado com Hércules a arder na pira funerária, ou seja, após a sua morte. Na realidade, embora a temática que o Duque de Mantua quisesse fosse os 12 trabalhos de Hércules, este quadro foi o único que ele pintou e estava diretamente relacionado com os trabalhos de Hércules. Não é? Tudo o resto tinha a ver com a mitologia de Hércules, mas não com os 12 trabalhos em si. Então, porquê a escolha, digamos, de Hércules? Porque, no fundo, nesta época, a figura de Hércules era uma figura impactante. Ele era um exemplo não só da força física, mas também da força moral. E, nesse contexto, ele acabava por ser muito inspirador para diversos príncipes e para os nobres, e especialmente para esses, porque, no fundo, quem governava, não é, tinha que ter a capacidade de ser moralmente íntegro, não é? De não se deixar corromper por todos aqueles elementos que poderiam fazer com que ele deixasse de governar de uma forma justa e acabasse por se tornar injusto. E então era normal, naquela época, recorrer-se à figura de Hércules para inspirar, não é? Para, de certo modo, transmitir uma mensagem de força e de integridade. Então, como podem ver, a figura de Hércules vai acabar por preencher grande parte do quadro. Não é? Ou seja, o seu corpo ocupa a parte central do quadro e é logo para onde, digamos, o olhar do observador se dirige. Ele aqui tomou como referência para esta pintura a escultura helenística. Foi algo que ele estudou na sua juventude e nós podemos notar um bocado isso na forma como os músculos estão desenhados ou pintados. Faz muito recordar as esculturas do período grego, em que o corpo estava muito bem delineado e seguia, digamos, esse padrão. Depois temos alguns elementos que são típicos da pintura barroca. Primeiro, tem a ver com a teatralidade, ou seja, o barroco era uma pintura que exagerava muito. O objetivo do barroco era impactar emocionalmente o observador. Era fazer com que as pessoas, ao observarem a pintura, criasse uma emoção intensa neles. Não é? E então isso era conseguido, ou um dos elementos que ajudava a conseguir isso, tinha a ver com um movimento exagerado que muitas vezes era colocado nos seus personagens para, no fundo, intensificar a mensagem que se queria passar. Não é? Nós podemos ver aqui o corpo dele exageradamente contorcido, não é? Ou seja, o momento prévio a desferir o golpe, e ele está com o corpo todo intenso. Sentimos como que a tensão do corpo, não é? Sentimos como que a força que ele está a colocar para, no fundo, acabar por desferir o golpe. No entanto, um elemento que não tem a ver com o mito e que entra, digamos, na dimensão simbólica é o facto de, na pintura, Hércules surgir com a massa e, no mito, ele ter conseguido derrotar a Hidra com a ajuda do seu sobrinho. Porque ele foi defrontar o monstro com uma espada, também não foi com a massa que ele defrontou o monstro, mas ao cortar as cabeças constatou que duas surgiam no seu lugar, então ele pediu a Iolau, seu sobrinho, para que com uma tocha, logo a seguir ele cortar a cabeça, ele cauterizasse a ferida. E ao cauterizar a ferida não havia a possibilidade de a cabeça desabrochar. Então foi assim que ele conseguiu matar a Hidra. A cabeça imortal ele cortou e acabou por enterrar num local secreto e então deu fim então, ao animal. Aqui neste caso, para que é que ele surge com massa? Porque no fundo a massa é o símbolo da força. A massa
é uma arma forte, é uma arma que, digamos, não é aguda, enquanto que a espada tem uma lâmina que penetra, que corta, a massa não. A massa bate, mas é o símbolo daquela força que arremete contra as adversidades e procura ultrapassá-las. Aqui eu também posso dizer um elemento que se calhar hoje em dia grande parte das pessoas provavelmente não tem tanta noção, até porque nós conseguimos aceder à informação de uma maneira muito mais rápida do que as pessoas no Renascimento em épocas posteriores, mas o quadro também era uma forma de educar as pessoas, não é? Na altura não havia mass media, não havia livros que se pudesse distribuir, grande parte das pessoas também não sabia ler nem escrever, não é? Então o quadro era uma forma de transmitir uma mensagem. Por isso é que em muitos quadros não aparecem os elementos tal como são descritos nos mitos, não é? E este é um desses casos. Se ele é a força, a massa é a extensão do corpo de Hércules. É o elemento que, no fundo, define essa força. Outro elemento que é típico da pintura barroca tem a ver com a valorização das luzes e das sombras. Nós podemos ver como é que a luz ilumina de um determinado ângulo o corpo de Hércules, e isso faz realçar toda a sua musculatura, okay? Mas o fundo quase que não se nota. Então a ideia é realçar a figura do herói em detrimento do fundo. Nós conseguimos perceber algumas nuances, conseguimos perceber que há ali umas cabeças, que podem reparar, por exemplo, ali, uma, outra algures por aqui, vê-se alguma vegetação ali no fundo, mal se percebe também ali a pele de leão, que ele também tem, mas pouco mais do que isso, não é? O que interessa é realçar a figura do herói, fazer ele o elemento central deste quadro. Depois, digamos que algo que também estava muito presente no barroco era uma composição assimétrica, não é? E muitas vezes uma composição em diagonal. Ou seja, não se procurava ter uma estruturação que aproveitasse, digamos, as composições, mais ordenadas, mais centradas, mais em linhas perpendiculares. Isto porquê? Porque, no fundo, procurava-se o movimento, procurava-se dar intensidade ao quadro, correto? E outro elemento que também fazia parte da estrutura do barroco era a escolha da cena. Normalmente as cenas que eram escolhidas eram as cenas em que o herói estava num momento de maior intensidade dramática. Ele podia ter escolhido, por exemplo, Hércules pegar no corpo da Hidra, por exemplo, não é? Logo a seguir a ter morto a Hidra. Podia ter escolhido o momento em que ele estava a chegar ao pântano e estava a observar a Hidra. Mas ele escolheu o momento preciso em que a intensidade dramática é maior. Porque nós, ao observarmos este quadro, quase que, prendemos a respiração. Não é? É aquele momento prévio em que o golpe vai sair. Não é? E então, nesse sentido, é este momento que prende a atenção do observador, não é? Que causa essa tensão no observador. A luz não vai surgir de um elemento natural, não é? Ou seja, não há um candelabro, não há uma vela, não há uma luminária, qualquer que ela seja. Ela parece emanar dali, mas é uma coisa artificial. No fundo, a luz serve para aquilo que eu referi anteriormente, serve para poder destacar a figura do herói em detrimento do resto. Não é? No fundo, esta luz serve para orientar o olhar do observador. Nós mal vemos o quadro, o nosso olhar é orientado para a figura do herói e só depois é que vamos começar a perceber todos os elementos que estão por detrás dele. Podemos dizer então que esta é uma pintura espontânea,
que no fundo foge às regras clássicas da composição ordenada, em linhas simétricas, e no fundo procura fazer um apelo à emoção. Mais do que ao elemento racional, o Barroco procurava captar o observador emocionalmente e fazer com que ele sentisse essa cena e pudesse criar empatia e identificar-se com aquele momento que estava a ser apresentado. Outra obra, também está relacionada com Hércules, é Hércules vencendo de Diomedes, que foi pintado por Charles Le Brun, portanto, uma das figuras que foi inspirada por Guido Reni, e que atualmente está no museu e na Galeria de Arte do Castelo de Nottingham. Esta pintura de Charles Le Brun, portanto, que era um artista barroco e que foi pintor da corte de Luís XIV, e que na altura foi declarado o maior pintor francês de todos os tempos. Não sei se depois apareceu algum maior, depois fosse considerado acima de Charles Le Brun, mas pelo menos na época foi, digamos, crème de la crème, como se pode dizer, da pintura francesa. Ele tinha um elemento bastante interessante em termos filosóficos, porque ele acreditava que a pintura deveria nutrir o espírito humano. Ou seja, a pintura devia ter um papel de ensinar as pessoas, de tocar a sua alma, de fazer com que as pessoas tomassem contato com certas ideias. Vai um bocado de acordo com aquilo que eu referi anteriormente. Muitas pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham acesso ao conhecimento da mesma forma que nós temos hoje em dia, então para ele a pintura tinha um papel também de educação, de fazer com que as pessoas tomassem contato com certas realidades. E por isso as suas composições eram feitas de forma a que a pessoa, ao observar, pudesse entender a história. Por isso acabam por ter diversos elementos que no fundo ajudam as pessoas a perceber o que é que está a acontecer e qual é a mensagem que está a ser transmitida. E por isso, quer as roupagens, quer os símbolos que aparecem, procuram levar a isso. E, no fundo, para ele um quadro era como uma história. Claro que aqui a grande dificuldade é como é que eu pinto um quadro que conta uma história. Não é? Porque aí não vou ter, como na banda desenhada, um conjunto de quadradinhos que eu posso utilizar para dar uma sequência de ação. Ali, num só momento, eu tenho que conseguir retratar aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu quero transmitir. Então esse era o desafio a que ele se propunha. E outro elemento curioso foi o facto de ele ser o promotor das expressões faciais na pintura. Ele dava muita importância à expressão facial. Para ele, a expressão facial de um personagem devia ser alvo de muita atenção, a tal ponto que ele escreveu este livro, Méthode pour apprendre à dessiner les passions, ou seja, método para aprender a desenhar as paixões, que foi editado pós-mortem, ou seja, a seguir à sua morte, em que ele desenha diversas expressões faciais, mais de 30 pelo menos, e que deveria servir de modelo para futuros pintores poderem aprofundar e poderem expressar esses elementos nas suas pinturas. Como podem ver, foi alguém que deu bastante importância à pintura, ao estudo e ao aprofundamento da pintura. Então, em relação ao quadro, esta composição está relacionada com o barroco francês clássico. Logo à partida, acho que conseguem notar uma diferença em relação ao barroco anterior. Primeiro, a luminosidade. Não tem nada a ver com a luminosidade do quadro anterior, porque ele aqui seguia a influência de um pintor francês chamado Nicolas Poussin. E ele esbateu muito, apesar de estar dentro da corrente barroca, esbateu muito essa influência clássica da escuridão e da luz, não é? E desse contraste que muitas vezes
era dado. Aqui, mais do que somente a emoção, ou até mais do que a emoção, aparecia mais o controle racional. Ou seja, dava-se importância a uma estruturação racional do quadro, à proporção, e também ele procurava seguir o classicismo romano. Ou seja, na cor que era apresentada, que contrasta muito, por exemplo, com o quadro anterior, basicamente não vimos uma grande diversidade de cores, mas também à delicadeza e ao realismo. Por exemplo, o quadro anterior, a figura de Hércules, era muito forte, não é? Mas de certo modo não deixava de ser um bocado desproporcional. Não é? Aqui a figura de Hércules parece quase mais humana, é quase uma pessoa real, não é? E não tão com os músculos tão intensificados como aparece no quadro anterior. Portanto, aqui há como que uma ligeira fuga à vertente passional do barroco. Aqui notamos então esta ordem que está colocada na composição, em que cada coisa parece encontrar o seu devido sítio. Já não notamos tanto as linhas diagonais, ou a presença daquele elemento assimétrico, tanto que a figura de Hércules, por exemplo, está quase no centro do quadro, enquanto que no outro estava mais descaído para o nosso lado esquerdo, ok? Se repararem também, os elementos que ele está a controlar estão abaixo da sua cintura. Okay? Então há como que duas partes do quadro, uma de Hércules acima de tudo aquilo que ele procura conseguir controlar. Aliás, as linhas de tensão e de dinamismo acabam por ser dados não pela figura de Hércules, mas pela dos dois cavalos, ou das duas éguas, não é? Que no fundo estão a lutar contra a figura do herói. Então este trabalho foi o 8º trabalho de Hércules, em que ele tinha que conseguir capturar 4 éguas ou 4 cavalos. Normalmente é referido que são éguas, mas em algumas versões falava-se de cavalos, que pertenciam a Diomedes, que era o rei dos bístores. Estas éguas tinham uma particularidade, é que eram éguas ferozes e comiam carne humana. Então ele partiu para a Trácia, onde acabou por derrotar Diomedes em combate e largou o seu corpo, já morto, num prado onde normalmente as éguas costumavam estar a alimentar-se. Soltou as éguas e as éguas acabaram por devorar o corpo de Diomedes e tornaram-se pacíficas e assim Hércules, digamos, conseguiu trazer as éguas com ele e levar para onde teria que levar. Então aqui vemos essa parte, ou seja, neste caso o pintor não retratou as duas fases, não é? Ou seja, ele não retratou ele a combater Diomedes e as éguas a serem docilmente levadas por Hércules. Aqui estamos como que numa fase intermédia, não é? Ou seja, ele derrotou Diomedes, mas ainda está a submeter as éguas. Então, estes elementos de dinamismo são dados por estas éguas que, no fundo, estão a lutar para conseguir libertar-se. O facto de Hércules estar por cima delas, no fundo, acaba por acentuar a sua força. Não é? Está a conseguir submeter as forças que lhe estão a opor. Nos pés, por exemplo, nós podemos ver 3 coisas. Primeiro, está sobre o pescoço de uma das éguas, ou seja, a conseguir dominar esse elemento rebelde, esse elemento que está a querer fugir. Submete Diomedes, e Diomedes aqui acabou por ser derrotado por ele, mas também podemos ver que parte dos pés dele estão a tocar uma caveira. Okay? E então essa caveira, quando aparece nos quadros, acaba por simbolizar a morte. Então, nesse sentido, Hércules acaba por submeter 3 elementos. As éguas, que simbolizam a mente indisciplinada. Diomedes, que simboliza
o elemento passional que causa essa indisciplina na mente e submeter a própria morte. Enquanto que Diomedes, por exemplo, está num plano equivalente ao da caveira, quer dizer que sucumbiu à morte, Hércules está por cima da caveira. Isso quer dizer que ele submeteu a morte. Não é? Isso acontece porque quando mais tarde ele é colocado na pira funerária, portanto o seu corpo é queimado e Zeus concede a imortalidade. E então aí ele deixa de ser um mortal qualquer. No entanto, esta presença da caveira também está relacionado com algo típico do barroco que era chamado memento mori, ou seja, procura chamar a atenção para a transitoriedade da vida. Muita gente, ainda hoje em dia, pensa que vai viver para sempre, mas aqui servia como um alerta. Lembra-te que és mortal. Lembra-te que a vida acaba por terminar. Literalmente, pode-se traduzir por lembra-te da morte. Mas a ideia é lembra-te que és mortal. E isto quer dizer o quê? Quer dizer que, no fundo, temos que saber aproveitar os momentos que a vida nos proporciona. Esta era a mensagem que normalmente a presença da caveira transmite. E aqui neste caso, no mito de Hércules lutar contra Diomedes e submeter as éguas, tem a ver com o facto de termos que saber combater aqueles elementos que causam instabilidade na mente. Porque aqui, digamos que os cavalos, que na Grécia acabavam por simbolizar nobreza e liberdade, simbolizam esta mente indisciplinada, que está movida pelos desejos, não é? Mas que é acicatada por esses desejos. O facto de estarem constantemente a comer carne humana simboliza que, no fundo, o desejo consome o ser humano. Nós muitas vezes podemos pensar que quando eu satisfaço os meus desejos, eu estou a aquietá-los, eu estou a eliminá-los. Mas não é assim. Toda a sabedoria antiga diz que se eu estiver a satisfazer os meus desejos, eu estou a alimentá-los cada vez mais. Eles podem depois não se manifestar intensamente e estarem apaziguados. Ou estarem apaziguados. Mas, no entanto, a partir do momento em que depois esse alimento passa, então eles voltam a surgir novamente e querem mais alimento. Não é? O que é que acontece? Se destruir a fonte do desejo, aquele elemento que alimenta continuamente esse desejo, então a mente torna-se útil. Torna-se um elemento que nós temos para tomar as nossas decisões na vida. Para pensarmos, para refletirmos, para analisarmos as coisas que existem ao nosso redor, para podermos tomar as decisões, para compreender aquilo que nos acontece e para compreender, digamos, tudo aquilo que nos rodeia. Hércules, neste caso, o que é? É o elemento espiritual que existe no ser humano, que no fundo luta contra aquele elemento que está a procurar destabilizar ou causar instabilidade na mente. Não é? É uma outra maneira de apresentar aquilo que nós costumamos estudar na Nova Acrópole, no curso de primeiro nível, que é o combate entre Kauravas e Pandavas. Os Kauravas simbolizam as virtudes, são guerreiros que simbolizam as virtudes luminosas que no fundo elevam a consciência do ser humano, enquanto que os Kauravas, digamos, simbolizam os elementos negativos, aqueles elementos que procuram causar instabilidade e prender o ser humano à realidade transitória. Não é? Ou seja, fazer com que ele se agarre àquilo que, no fundo, não dura para sempre. O dinheiro não dura para sempre e eu, quando morrer, não vou levar o dinheiro comigo. Mas dá-se muita importância a esse bem. Mesmo os bens materiais que eu possa conseguir ganhar e ter, quando eu morrer, aquilo não vai comigo. Então, os Pandavas, ou Hércules neste caso,
é essa dimensão espiritual que sabe que o mais importante é a vivência das virtudes. É o ser bondoso, é o ser generoso, o ser corajoso, criar relações humanas e viver de acordo com isso. Este quadro, então, podemos destacar a importância da composição, que acaba por se impor ao elemento emocional, e também podemos ver como é que a luminosidade preenche tudo o resto. O impacto emocional em relação ao outro quadro é menor. Pelo menos eu, ao ver os dois quadros, sinto mais impactado com o anterior do que propriamente com este. A seguir, Teseu, o vencedor do Minotauro. Uma pintura também de um pintor francês, François-Joseph Haydn, e que foi um pintor com influência já neoclássica. Já saímos do barroco, passamos para o neoclassicismo. Ele começou a pintar cedo, logo aos 8 anos demonstrou uma capacidade para a pintura e até acabou por ganhar aos 11 anos um prémio em Estrasburgo. E foi algo que foi constante ao longo da vida dele, foi o ganhar prémios com as pinturas que ele apresentava nos concursos. Normalmente a temática dele tinha a ver com quadros religiosos e históricos. No entanto, ocasionalmente ele acabaria por pintar alguns quadros mitológicos. No entanto, ele ficou mais conhecido devido aos 60 retratos que pintou os membros da Academia de Belas Artes de França, da qual ele também acabou por ser presidente. E este quadro em específico, ele pintou em 1807, quando tinha somente 20 anos, portanto ainda bastante novo, e foi o quadro que fez com que ele ganhasse um prémio, que foi uma viagem a Roma, onde ele aproveitou a oportunidade para tomar contacto com a arte clássica e romana. Então, a figura de Teseu, pelo menos em quem estuda aqui na Nova Acrópole, é bastante conhecida, porque é a figura que vai lutar contra o Minotauro. Esta pintura procura um bocado chamar a atenção para o momento a seguir do confronto, mas antes disso vou recordar só o mito em que Atenas teve que se submeter ao rei Minos de Creta, porque o governante de Atenas tinha matado o filho de Minos por motivos políticos, pelo menos numa das versões do mito. Então Minos juntou uma frota enorme, conseguiu submeter Atenas e condenou-os de 9 em 9 anos Atenas a enviar 7 donzelas e 7 jovens para que esses fossem levados a Creta e eles seriam colocados no labirinto onde vivia o Minotauro, um ser meio humano com cabeça de touro e que iria acabar por devorar essas donzelas e esses jovens. Então Teseu foi aquele que, querendo colocar um fim a isso, não sei se foi na segunda ou na terceira remessa, ele substituiu um dos jovens para poder chegar a Creta e enfrentar o Minotauro. Então ele conseguiu a ajuda da filha de Minos, a princesa Ariadne, que lhe concedeu um novelo. Então com esse novelo ele entrou no labirinto, foi desfiando esse novelo para poder, no fundo, encontrar o caminho de saída. Ele foi encontrar o Minotauro no centro do labirinto, okay? E combateu, enfrentou um monstro, matou-o, e para sair então foi novamente enrolar aquele fio que ele tinha ido deixado pelo caminho. À medida que ia saindo, foi notando uma coisa, é que esse fio ia se tornando cada vez mais brilhante. E então quando ele finalmente saiu do labirinto, o novelo que ele tinha emanava uma luz imensa, e foi assim que ele depois acabou por desposar com Ariadne e sair de Creta. Então aqui neste momento nós vemos um momento a seguir
a Teseu ter morto o Minotauro. Não é? Esta composição já sai completamente do barroco, não é? Ou seja, nós não notamos um elemento de intensidade emocional praticamente. Nós podemos ver também uma diferença, é que a linha sobrepõe-se à cor e à mancha. Isto quer dizer o quê? Se repararem um bocadinho mais nos contornos, nós conseguimos notar melhor o contorno do desenho. Vamos ver? Nos outros havia quase como que um esbater. Claro que notávamos que estava a finalizar o corpo e iniciar outra zona. Mas aqui é quase como se houvesse um risco que marcasse o final do corpo para iniciar outra área. E isto era um elemento do neoclássico, ou seja, fazer a marcação através dessas linhas e, digamos, conseguir criar essa zona. Para além disso, nós podemos ver que a composição está organizada de um modo racional. As figuras estão colocadas de uma maneira teatralizada, ou seja, a forma como o Teseu se apresenta parece quase encenada, não seria propriamente uma posição tão natural para estar, e é quase como se tudo tivesse sido composto para criar, digamos, este momento para transmitir, digamos, essa mensagem. Aqui um elemento também interessante é que a técnica é de tal modo controlada que quase que não se nota a pincelada. Nos outros conseguimos notar um bocado isso, mas neste quase que acaba por não se notar. Portanto, as figuras assumem posições convencionais de uma forma não tão natural quanto isso, e no fundo a luz acaba por intensificar esse ambiente teatral. É quase como se nós imaginássemos que aquilo fosse um palco, ok? Existia um foco de luz que irradiava aquele palco. É quase que nós perfeitamente conseguimos imaginar a cortina a abrir-se e esta cena a aparecer. E depois a seguir os personagens se moverem para, no fundo, continuarem com a sua representação. As figuras não se parecem com pessoas comuns, digamos que são representadas de uma forma um bocado idealizada. Ou seja, a sua aparência nobre é muito dignificada, até porque aquilo que o neoclassicismo procurava transmitir era uma mensagem moral. Ou seja, uma mensagem também de elevação. E, de certo modo, as figuras humanas acabam por representar esse elemento ideal. E por isso é que eles serviam também de muitos mitos e de alegorias para, no fundo, transmitir essa mensagem moral e que, neste caso, tinha como finalidade dar uma educação integral aos cidadãos. E o que era o espírito de sacrifício, por exemplo? Porque Teseu é aquele que abdicou de si próprio e estava disposto a colocar a sua vida em risco para salvar os outros. Ele não precisava estar no meio dos 7 jovens. Ele estava na sua vida, continuaria a viver a sua vida, ele nem sequer estava em Atenas, provavelmente nunca seria sorteado para aquilo, e portanto estava tranquilo e confortável, mas ele não, ele quis se meter naquela situação. Porque teve compaixão pelos outros. Então era uma forma de transmitir ao cidadão de que tinha que haver um espírito de sacrifício, neste caso, em prol da sociedade. No fundo, ia fortalecer, digamos, o laço do cidadão com o Estado. Aqui a luz também vai servir para direcionar a visão do observador. Essa luz parece até como que quase intensificar-se mais no peito de Teseu. Aqui não existe o novelo, que se tornou luminoso, mas é quase como se fosse o próprio herói a ser luminoso. É como se ele, através do seu ato, conseguisse ser o transmissor das virtudes e conseguisse fazer com que essa luz, esse calor, tocasse as pessoas. E as pessoas querem se aproximar a essa luz, querem se aproximar
esse calor. No fundo, Teseu acaba por ser o herói símbolo do virtuosismo, que no fundo está pronto para aquecer e iluminar aqueles que necessitam, que estão na escuridão. Nós podemos ver que o resto do cenário permanece escuro. Lá está, a ideia é realçar a figura do herói, e então neste caso aquilo é quase distinto, e mesmo o próprio Minotauro quase que passa despercebido, não é? Quase que não notamos que ele está ali prostrado no chão. Então é um quadro que no fundo realça a figura do herói, neste caso Teseu, que é o herói corajoso, abnegado, capaz de colocar a sua vida em risco em prol do próximo. No fundo, mostra que a presença do herói acaba por ser uma presença que marca a segurança das pessoas e que faz com que as pessoas se sintam seguras perante a sua presença. Temos a seguir um quadro pintado por Edward Burne-Jones, que é o ciclo do Perseu, o destino cumprido. E Edward Burne-Jones é um pintor, eu diria que se calhar bastante mais conhecido do que os anteriores. Ele foi um pintor inglês que estava ligado ao movimento pré-rafaelita. E normalmente nós conhecemos os quadros pré-rafaelitas através das pinturas que estão relacionadas com o mito arturiano. A Dama de Chalot, por exemplo, a figura do rei Artur e de alguns dos seus cavaleiros foram uma temática muito pintada, quer por Burne-Jones, quer por outros pintores pré-rafaelitas. Ele, quando era jovem, serviu como aprendiz de um dos fundadores desse movimento, que foi Dante Gabriel Rossetti, e acabou por se tornar então um dos grandes expoentes do pré-rafaelismo. Demonstrou, para além disso, uma grande versatilidade enquanto artista. Porquê? Porque, para além da pintura, fazia designs de tapeçarias, joias, mobiliários, vitrais, cerâmica, ou seja, para muita coisa. Não é? Era alguém muito, muito versátil. Este quadro foi encomendado por Arthur Balfour, que foi primeiro-ministro britânico, e que, sabendo do interesse de Burne-Jones pela mitologia, acabou por encomendar uma série de pinturas que estivesse relacionado com o mito de Perseu. E então foi aí que Burne-Jones conseguiu realizar um conjunto de conseguiu realizar, nem tanto. Aceitou realizar a pintura de 10 quadros com o mito de Perseu, mas, no entanto, ele acabou por não finalizar os 10 quadros. Isto porquê? Porque ele, previamente aos quadros, ele fez o estudo dos 10 em guache. Ou seja, eram quase pinturas finalizadas, simplesmente não eram pinturas a óleo. Ele fez todos esses estudos e depois, quando começou a pintar os quadros, acabou por terminar somente 7. Depois acabou por falecer, sobreviveram as 10 pinturas em guache, mas só 7 dos 10 quadros ficaram finalizados. A figura de Perseu talvez não seja assim tão conhecida como a figura de Hércules, como a figura de Teseu, mas foi um herói bastante importante na mitologia grega, porque ele foi o grande herói antes do advento de Hércules. Ele era conhecido como o matador de monstros. Foi ele que matou a Medusa, que era um monstro que tinha corpo de mulher, ou melhor, tronco e cabeça de mulher, cauda de serpente e cujos cabelos eram várias serpentes, e que com o seu olhar petrificava as pessoas que a observavam. Foi ele que acabou por matar a ela, e também foi ele responsável por combater este monstro chamado Cetus, para poder resgatar a princesa Andrómeda. E Andrómeda tinha sido colocada nesta situação por causa da sua mãe, que vangloriou-se da beleza da sua filha, dizendo que ela era mais bela do que as filhas de Poseidon. Claro que o deus ficou furibundo, por assim dizer, e então causou uma grande inundação na cidade, salvo erro, de Micenas, e mandou o monstro Cetus também causar uma grande devastação. Finalmente, após algum tempo, o oráculo de Amon
disse que se fosse para apaziguar o monstro, a princesa teria que ser sacrificada. O rei não queria, mas a população pressionou-o, então ele teve que colocar a sua filha numa rocha acorrentada, e foi aí que Perseu, após matar a Medusa, estava a passar e viu a jovem lá presa e resolveu resgatá-la. No fundo, aqui nós podemos ver, se calhar, um dos primeiros momentos do confronto entre o herói e o dragão, não é? E que mais tarde irá ser continuamente reproduzida com outros heróis. Um elemento interessante é que o poema Paraíso Terrestre, do William Morris, foi o que serviu de mote para ele poder realizar estes 10 quadros. Então, o herói aparece retratado tal como surge no mito original. Em algumas versões ele vai aparecer montando o cavalo alado Pégaso, okay? Mas no mito original diz que ele chegou até Andrómeda voando, usando as sandálias com um par de asas que pertenciam a Hermes. Na sua mão ele vai trazer, não vai trazer a tradicional harpe, e a harpe era uma espada que tinha uma lâmina curva, que era como uma espécie de foice, mais ou menos, ou seja, tinha uma lâmina em meia lua, aí que foi com essa harpe que, por exemplo, agora está-me a escapar o nome, que Zeus cortou os testículos de Cronos, okay? Foi Cronos que cortou os testículos de Urano, e aqui seria a arma que ele iria utilizar, ou pelo menos com que Perseu aparece no mito. No entanto, Burne Jones não utilizou esse símbolo, fez com que ele aparecesse com uma cópis, que era uma espada com lâmina curva. Lá está uma vez o elemento simbólico a marcar a sua presença e a ser um elemento, digamos, diferencial. Na sua cabeça ele tinha um capacete que pertencia a Hades e que lhe conferia invisibilidade. Então ele estava perante o monstro sentia-o, mas não o estava a ver. Qualquer um destes elementos, o capacete e as sandálias, tinham sido dadas pelas ninfas do mar. Antes de ele partir para a sua missão, ele foi aconselhado a dirigir-se a essas ninfas do mar, e foram elas que acabaram por dar esses elementos, que seriam as armas mágicas com as quais ele iria enfrentar o monstro. A atmosfera é uma certa atmosfera de serenidade e que é muito intensificada pela presença de Andrómeda. Porque, apesar daquele momento de intensidade e de perigo, ela parece calma, não é? Não se nota, digamos, qualquer tipo de aflição. Ela surge retratada segundo o cânon pré-rafaelita, provavelmente retratava as mulheres com o cabelo mais ruivo, com uma pele muito clara, mas para além disso também com um ar muito calmo, quase como se estivesse noutro mundo. Quase que como se estivesse na dimensão onírica, não é? E não estivesse presente no momento em que as coisas estavam a acontecer. Esta cena não foi pintada diretamente, eu já referi anteriormente, não é? Que ele fez um estudo, e nesse estudo ele reparou que o cenário estava muito pormenorizado. Então isso foi algo que ele esbateu na pintura final, não é? Porque no fundo ele quis chamar a atenção para os personagens principais. Tanto é que ali no fundo quase que não notamos nada. Vê somente umas rochas, mas que ele depois acabou por não dar assim tanto pormenor a isso. No entanto, sente-se uma certa claustrofobia, porque parece um cenário apertado, principalmente porque o monstro preenche muito aquele espaço. E aqui podem ver a diferença entre a pintura final e o estudo em gouache. Porque no estudo em gouache, por exemplo, ele pôs aquele saco a tiracolo, que era onde estaria a cabeça da Medusa,
mas depois ele decidiu retirar esse elemento na pintura. Aqui um elemento curioso é, não sei se repararam, a proximidade de cor entre o corpo do monstro e a armadura que Perseu está a utilizar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que no fundo simboliza o confronto com nós próprios. Ou seja, muitas vezes o monstro não está fora. O monstro está no nosso interior. No ser humano existe uma dualidade. Existe o bem e existe o mal. E cada ser humano tem que ter a capacidade de perceber qual é o mal que existe dentro dele e combater contra esse mal. No fundo, Andrómeda simboliza a alma pura, a alma, digamos, intocada por esse mal e que deve ser resgatada pelo herói que existe em cada ser humano. Então, apesar do perigo iminente, nós sentimos que neste quadro há uma certa serenidade, não é? Não sentimos que o herói vai falhar. Sentimos que no momento certo ele irá conseguir desferir o golpe fatal e acabará por destruir o monstro. O quadro seguinte é de Joana d'Arc, feito por John Everett Millais, que está na Galeria de Leicester, e que foi um pintor e ilustrador inglês. Ele foi também um dos fundadores da Irmandade Pré-Rafaelita e também foi um dos seus máximos expoentes. Ele também foi um pintor precoce. Logo aos 11 anos entrou para as Royal Academy Schools, não era qualquer um que entrava para essas academias. Mas, no entanto, a partir dos meados do século XIX, acabou por afastar-se um bocado do pré-rafaelismo e desenvolveu um novo estilo mais realista. E foi, digamos, nessa época que ele acabou por pintar este quadro que está relacionado com Joana d'Arc. Joana d'Arc era camponesa, filha de um camponês da zona do Reino, que nasceu em 1412, em plena Guerra dos 100 Anos, que opôs franceses e ingleses, porque os ingleses pretendiam aceder ao trono de França. O rei tinha morrido. Como sabem, naquela época muitas vezes havia muitos casamentos entre linhagens de um país e de outro, e isso muitas vezes causava confusão, porque quando morria o rei, outro país dizia, mas a minha filha está casada, não, ou melhor, o meu rei está casado com a filha do rei, então ela também pode ser pretendente ao trono, não é? E então isso gerava muitas confusões e muitas guerras. Uma das situações aconteceu nessa Guerra dos 100 Anos, e Joana d'Arc diz-se que aos 13 anos teve uma visão do Arcanjo Miguel, e mais tarde, alguns meses depois, teve a visão de Santa Margarida e Santa Catarina. Teriam sido duas santas mártires que tinham sido mortas por causa da chamada de atenção que faziam na sua época e que incomodou muito os fortes e poderosos, porque no fundo estavam a pôr em causa o seu modo de vida. E elas acabaram por ser torturadas e mortas. E Joana d'Arc, digamos que sentiu que devia seguir o caminho delas, não é? E logo consagrou-se virgem. Mais tarde, ela, durante o cerco da cidade de Orleans, que era uma cidade estrategicamente importante e que, caso os ingleses conquistassem, basicamente conseguiriam ter acesso a toda a França e corria-se o risco da França ser toda submetida pelos ingleses, ela disse que recebeu a mensagem, quer do arcanjo, quer das santas, para abandonar a sua vida e ir lá ajudar a combater os ingleses. Corria nessa altura um mito de que a França seria salva por uma doncela, ou seja, por uma jovem rapariga virgem, e ela acreditava que era a tal. Só que muita gente, principalmente nobre e clérigos, não acreditavam, então ela foi submetida a uma série de testes que testemunharam que ela sim poderia ser a tal. Então foi enviada com um exército para a cidade de Orleans. Entretanto, a sua história correu à frente dela, não é? E quando ela chegou lá, foi recebida em grande festa e digamos que isso motivou muito as tropas francesas para conseguir expulsar os ingleses.
ela não foi só inspiradora por estar lá, mas também porque estava na frente da batalha. Ela, em muitos casos, colocou-se na frente do combate, muitas vezes dava ordens, o que causou um certo impacto e também criou um bocado de atrito com os comandantes, que eram todos homens, não é? Na altura era normal, e com o clero também, que não via com bons olhos uma mulher a conduzir exércitos. Mas o certo é que o objetivo foi conseguido, Orleans foi salva e ainda se chegaram a conquistar uma ou outra cidade pequena, mas tudo isso mudou quando se falhou a conquista de Paris. Então aí a opinião em relação a ela foi mudada, as pessoas deixaram um bocado de acreditar que ela fosse a tal santa ou a tal donzela que iria salvar a França. Uma própria facção francesa começou a fazer discursos de ódio contra ela, principalmente pelo facto de não quererem que ela comandasse e sentindo inveja da admiração que a população tinha por ela, e essa facção acabou por capturá-la e fazer com que ela fosse entregue aos ingleses, que a julgaram e acabaram por queimá-la. Aqui neste quadro nós podemos ver que a figura de Joana d'Arc basicamente domina todo o quadro. Não é? Ela surge com uma armadura por cima de uma saia vermelha, e aqui o vermelho tem muito simbolismo, porque no fundo simboliza o martírio de Cristo, mas também o martírio de todos os santos em prol do próprio Cristo. Não é? Então isto parece um contraste, ou seja, uma donzela com um vestido e com uma armadura, ou seja, o elemento de violência masculino ligado a uma donzela que quase que não parece capaz de suportar o peso daquela armadura, nem ter a capacidade de brandir aquela espada. O cenário também, como podem reparar, está muito minimizado, não é? Quase que não se dá uma percepção disso. A ideia era mesmo captar a Joana d'Arc, e este provavelmente é o momento em que ela está a receber as instruções do arcanjo e das santas para, no fundo, partir e ir para Orleans. Nós podemos ver o seu rosto sereno, com uma expressão, digamos, de fé, de devoção, quase como que de aceitação, não querendo fugir ao destino que está à sua frente, mas também notamos esse traço juvenil, não é? Quase que muito cândida, e que, lá está, cria esse elemento de contraste com os elementos mais viris da armadura e da própria espada. Aqui a armadura está excelente em termos de detalhe. Aqui nota-se a mestria de Everett Villiers na pincelada, porque sentimos a textura da armadura e o brilho que está lá está muito, muito, muito bem delineado, e não é uma coisa fácil de fazer. E para além disso sentimos uma certa atmosfera de espiritualidade, não é? Sentimos que a Joana se está a entregar um propósito mais elevado que ela própria. E a mensagem é um bocado essa. Ela tinha uma grande independência de espírito, portanto é uma jovem muito à frente para a própria época, ao ponto de, depois do seu martírio, se ter tornado santa padroeira de França. Não é? A pena é só, às vezes, o ser humano só perceber isto depois de maltratar as pessoas. Não é? Convinha que as coisas fossem feitas um bocado ao contrário, mas pronto, muitas vezes acontece assim. Mas respiramos essa espiritualidade, sentimos, digamos, uma certa serenidade, uma certa devoção, observamos aquela figura solitária e naturalmente criamos empatia por ela, não é? Quase que, se calhar, podemos sentir que ela quase não conseguirá lutar sozinha, e quase que queremos estar ao lado dela para lutar. Mas a verdade é que ela tinha uma força interior muito grande, é? E daí o símbolo de força interior,
que no fundo ultrapassou as limitações do seu próprio corpo. Porque se ela não tivesse essa força interior, nem sequer estaria onde esteve. Mas no fundo, ela não pensou no seu corpo, não pensou que eu tinha que ter músculos para suportar o peso de uma armadura, que eu tinha que ter a força para brandir uma espada. Simplesmente embutiu-se dessa fé e dessa devoção, sentiu que aquele era o seu papel e o resto era com o destino. O que tivesse que acontecer, iria acontecer. Seguinte, uma pintura, se calhar muito conhecida, que está no Museu do Louvre, Leónidas nas Termópilas, por Jacques-Louis David, que foi um pintor francês e que foi o máximo expoente do neoclassicismo, e que ganhou fama principalmente devido aos seus enormes quadros que tinham uma inspiração clássica. Um dos seus quadros mais conhecidos era o Voto dos Horácios. Sugiro que pesquisem no Google, que é um quadro de grande intensidade também dramática, mas eu escolhi este da Batalha das Termópilas. Ele chegou a ser o pintor de Napoleão, por quem acabou por ter uma grande afinidade, e essa proximidade com Napoleão fez com que ele ficasse como o pintor do Império. No entanto, após a queda de Napoleão, todos aqueles que seguiram Napoleão eram perseguidos, e ele acabou por fugir para a Suíça e nunca mais retornou à França. Este quadro, digamos, teve um período de trabalho muito longo. Ele trabalhou em 2 períodos, entre 1799 e 1803, e depois, no período de um ano, entre 1813 e 14. Ou seja, demorou cerca de 15 anos a ser feito, contando com esse interregno de 10. E este quadro foi terminado numa época em que diversas potências europeias se preparavam para lutar contra Napoleão e procuravam invadir a França. Portanto, isso foi o pretexto que fez com que ele escolhesse este quadro e que, no fundo, exalta muito o espírito de entrega e de sacrifício em prol da pátria. Acho que todos conhecem a Batalha das Termópilas, foi uma das batalhas mais famosas da Antiguidade Clássica, que ocorreu em 480 a.C., quando o exército de Xerxes, durante a Segunda Guerra Médica, que opôs persas e gregos, invadiu a Península Grega, e era um exército imenso, alguns dizem de 300 mil, outros dizem de 800 mil, em comparação com as forças gregas que não conseguiam ter um contingente tão grande. Então, para ganhar tempo e fazer com que as forças gregas se pudessem preparar para combater os persas, foi necessário constituir um exército que pudesse chegar a um ponto estratégico e barrasse o avanço dos persas durante o maior tempo possível. Então, Leónidas foi escolhido para liderar essa pequena força. Era uma força que era constituída mais ou menos por 7.000 soldados, sendo que 300 deles eram espartanos e os restantes téspios e mais alguns soldados de outras regiões. Era uma missão suicida, contra um exército tão grande era quase impossível conseguir ganhar, mas também não era essa a missão era ganhar tempo, e foi escolhido o desfile das Termópilas. Porquê? Porque de um lado existia um penhasco imenso, abrupto, e que não permitia, digamos que as tropas fossem atacadas por cima, e de outro dos lados havia um outro penhasco que dava diretamente para o mar. Então a faixa de terreno lisa era uma faixa que permitia, digamos, que os exércitos pudessem combater com o mesmo número de soldados na frente. Ou seja, em profundidade, o exército até podia ser muito grande, mas frente a frente, se houvessem 50 soldados, o exército contrário também tinha que ter 50 soldados. Não permitia mais do que isso. Então foi aí que os espartanos montaram acampamento. No dia prévio à batalha, e sabendo de antemão a quantidade de inimigos que estariam do outro lado, Leónidas libertou os outros gregos para partirem caso quisessem, mas ele disse: nós, espartanos, vamos ficar. Não é? Porque nós nunca fugimos diante de um combate,
era uma falta de honra muito grave para um espartano fugir diante de um combate, tanto que o lema que eles tinham era ou voltavam com o escudo ou sobre o escudo. Voltar com o escudo simbolizava que eu voltava de pé e estava com o escudo na minha mão. Sobre o escudo, quer dizer que alguém me estava a transportar e, portanto, eu já estava morto. Não havia nenhuma outra opção. Quem voltasse para Esparta noutra condição era desonrado e, basicamente, mais valia a pena não viver lá pelo desdém que iria ter de todos os restantes cidadãos. Então, como é óbvio, acho que todos sabem o final da história, não é? Eles resistiram durante quase 5 dias, mas o exército persa arranjou uma maneira de contornar o exército grego por causa de uma passagem que existia e que era mais ou menos secreta, mas que um traidor grego disse como é que se podia chegar a ela, e então o exército persa contornou essa passagem e os gregos viram-se rodeados, tendo o exército persa pela frente e também por trás, e acabaram por ser massacrados. No entanto, ficaram com essa imagem de heroísmo, de não vacilar e de não dar mais importância à sua vida do que a uma causa maior. Então aqui nós podemos ver a figura de Leónidas, que está no centro do quadro, pronto para combater, e que lança com um olhar para o céu, como que buscando o favor dos deuses. Mas de acordo com a mentalidade espartana, não seria para sobreviver, mas simplesmente para estar à altura do destino, para estar à altura do momento. Aquele era um momento importante, eles simplesmente queriam dar o melhor de si para conseguirem atingir o objetivo. Em termos de figuração, a representação do corpo segue os ideais de beleza gregos, de juventude. Não vemos assim um corpo exageradamente musculado, vemos assim um corpo mais harmonioso. E aqui do seu lado esquerdo, do lado esquerdo de Leónidas, podemos ver Agis, que é o irmão da sua esposa, e que olha para Leónidas como que esperando ordens dele, não é? Ou seja, o seu líder está a procurar o favor dos deuses, aguarda serenamente no meio do quadro que está, cujo redor, digamos, está tudo em convulsão, e então Agis também espera, aguarda, o seu comandante irá transmitir essa ordem, e é isso que ele está à espera. Por trás de Leónidas nós podemos ver 3 figuras que estão a oferecer, a realizar ofrendas e também coroas de flores perante 2 altares. Um que está relacionado com Hércules, aqui, e o altar de Afrodite. Hércules, o herói por excelência, não é? Aquele que enfrentava qualquer adversidade, e Afrodite porque o verdadeiro guerreiro era aquele que lutava por amor. Lutar por causas justas implica lutar por amor ao próximo, por amor a um ideal. E daí a importância de Afrodite para os espartanos. À sua frente está alguém a escravar na rocha uma frase que ainda está lá, o desfiladeiro das Termópilas, que diz que digam aos espartanos estranhos que aqui passam, ou que obedientes às suas leis jazemos. Ou seja, quem passar a ler aquela lápide vai sentir a força dos espartanos que perante um momento de dificuldade não recuaram. Ficaram até ao fim. Esta frase diz-se que foi atribuída a Simónides de Ceos, que era um poeta grego. Atrás vemos todo este cenário de agitação, em que os soldados estão a abraçar, estão a preparar as suas armas, mentalizando-se para o combate, e esta paixão aparecia figurada nas suas capas. Aqui este vermelho que aparece nas capas deles está relacionado com essa entrega, essa devoção que os espartanos tinham para com a sua cidade e para com o ideal que essa cidade representava para eles. Para eles, digamos que era preferível morrer por essa causa do que viver a qualquer custo. Para eles não fazia sentido nenhum, porque o viver era só o corpo que sobrevivia, não é? Mas a alma tinha falhado com a sua missão. O que é que acontece aqui, por exemplo, só para ver um contraponto em relação ao Barroco, é que em vez de escolher um momento de maior intensidade, David escolheu um momento prévio a esse momento de maior intensidade, não é? É como que
querendo colocar o observador a refletir. Afinal, o que é a guerra? Nós normalmente temos tendência para ver sempre o lado heroico da guerra. E muitas vezes exaltamos esse lado heroico e falamos da Batalha das Termópilas, e falamos de outro tipo de batalhas, de Alexandre o Grande, das legiões romanas, mas há um outro lado nessas batalhas, não é? Que é as mortes que são causadas e, no fundo, o número de vidas humanas que se perde. Então, é quase como se Jacques David quisesse fazer o observador pensar um bocado nisso também, não é? Que nem sempre a guerra é a solução para tudo, não é? E que, se calhar, ela deveria ser utilizada em último recurso, e se a justiça e a paz, digamos, fossem colocadas em causa, então aí sim, se não houvesse mais alternativa, isso poderia ser utilizado. É certo que ele utilizou isto para, no fundo, inspirar os franceses na luta pelo ideal napoleónico, não é? Por aquilo que ele acreditava que devia ser essa causa, mas não de uma maneira cega. Não é? Por isso é que ele não pôs, digamos, os espartanos a lutar contra os persas e, digamos, a matá-los a todos. Esta quadra, então, acaba por ter duas vertentes, não é? Uma de devoção, que se pode ver pela entrega e entusiasmo pela defesa de uma causa, mas também a da serenidade e de reflexão que aparece ilustrada, então, em Leónidas, que está no centro daquele quadro. É um quadro que inspira, digamos, o lado heroico, mas que também faz refletir sobre qual o papel desse lado heroico. E por último, os dois últimos quadros, eu resolvi escolher aquilo que para mim simboliza o herói por excelência, que é a figura de São Jorge no seu combate contra o dragão. O primeiro deles foi pintado por Peter Paul Rubens, que se encontra no Museu do Prado, que também é um pintor que seguiu o Barroco. Ele foi um pintor flamengo bastante conhecido, ficou bastante conhecido pelas suas figuras mitológicas e de cariz religioso, e tinha uma característica, que as pinturas que ele fazia caracterizavam-se por terem figuras opulentas, não é? Figuras que tinham bastante robustez. As suas composições também eram muito dinâmicas, como nós podemos ver, por exemplo, neste quadro, em que vemos então a figura de São Jorge com o seu cavalo a combater o dragão. São Jorge foi uma personagem que se diz que existiu realmente, que é alguém que nasceu na Capadócia no século III depois de Cristo, que foi um soldado romano, e o seu mito está relacionado com o facto de ele ter enfrentado um dragão que assolava a região de Cilene, na atual Líbia, e então, para poder acalmar o dragão, esse dragão diz-se que pediu às pessoas, ou ordenou às pessoas, que o alimentassem com 2 cordeiros por dia, mas a cidade não tinha capacidade para manter essa alimentação. Então, quando as ovelhas, os cordeiros acabaram, ele disse que queria continuar a ser alimentado, nem que tivesse que ser com seres humanos. Então foi feito um sorteio na cidade, e quem é que calhou na rifa, por assim dizer, foi a filha do rei, tal como acontece, por exemplo, no mito de Andrómeda e do Perseu. Não é? Então o rei não quis, não queria que a sua filha fosse sacrificada, mas todas as pessoas impuseram isso. Numa das versões dizem que antes de calhar à princesa, outros jovens tinham calhado, e portanto o rei tinha obrigado as pessoas a abdicarem dos seus filhos para alimentar o dragão, e então as pessoas disseram: então tu obrigaste-nos a abdicar dos nossos filhos, não estás disposto a abdicar da tua filha, não é? Então obrigaram ele a sacrificar a filha. E então diz-se que quando o dragão se estava a aproximar para matar a princesa, São Jorge vinha no seu cavalo, viu aquela procissão e acabou por partir para enfrentar o dragão. Este quadro foi pintado nos inícios do século XVII, em Génova,
onde São Jorge também era padroeiro. E como é que podemos ver uma composição dinâmica em que o cavalo está empinado sobre então o dragão, e lá está, este é o momento de intensidade dramática maior, tal como acontece no mito de Hércules, em que é um momento prévio, aquele momento em que aqui alguém já praticou tiro com arco, não? Mas quem pratica tiro, eu também não, mas pronto. Mas quem pratica tiro com arco diz que há um momento em que temos quase que parar a mente e parar de respirar, e só depois, num suspiro, largamos a flecha. E que se tivermos esta serenidade e essa capacidade, que a flecha vai mesmo no ar. Tanto no mito no quadro de Guido Reni como neste, sentimos esse momento. Parece que a ação congela, e se houvesse uma quantidade, rapidamente o golpe era desferido e a batalha, digamos, finalizaria. Então nós conseguimos sentir esse movimento, quer pelo movimento da crina do cavalo, quer pelo esvoaçar da capa de São Jorge, quer pela forma como o dragão, digamos, está por baixo do cavalo. Portanto, a figura central é São Jorge, já referi este momento de maior intensidade. Vemos também uma figura robusta e opulenta, como normalmente Rubens gostava de retratar. Vemos também uma figura viril e a figura de um homem maduro, com uma barba feita, portanto, um elemento de força e de virilidade. E por baixo então surge então o dragão, que aparece retratado de uma forma similar a uma serpente. Normalmente o dragão no mito de São Jorge era uma figura pesada, com um corpo disforme e grande, e que tinha asas no seu dorso, asas pequenas, que não lhe permitiam voar. Aqui neste caso, este corpo mais com forma de serpente faz uma relação com a serpente do mal, a serpente da tentação, e como este quadro era de cariz religioso, Rubens optou por fazer o corpo desta maneira para criar esta relação com o mal. E neste caso, São Jorge é o símbolo da luz, não é? Da parte espiritual, que no fundo está a lutar contra o dragão. Por trás vemos a princesa, que no fundo representa a igreja no seu todo, que deve ser protegida do mal, e esse mal depois, digamos que a igreja interpretava de uma maneira, eu interpreto de outra maneira, não é? Porque para a igreja, na altura, tudo aquilo que fosse diferente daquilo que eles pensavam era mau, não é? Mas ideias diferentes não necessariamente quer dizer que sejam maléficas. Mas pronto, aqui digamos que é a pureza, a alma que no fundo está a ser protegida, e ela aparece com as vestes brancas relacionadas com essa pureza, mas também com o azul celeste que simboliza o céu. Portanto, não é, digamos, elemento terrestre, é algo que pertence a outro sítio. O cordeiro não só faz alusão ao alimento que foi dado a São Jorge ao dragão, antes de ser dado à princesa, mas também faz alusão à inocência e à pureza desta instituição que era a igreja. E daí também aparecer nas mãos da princesa. Nós podemos ver aqui a luz a retratar o combate entre as trevas e a luz, porque vemos também como é que o céu vai mudando do azul para o escuro. Ou seja, do lado da princesa está mais azulado do que do lado em que se encontra o dragão. É como que dizendo que a escuridão, ela está, é a dualidade. Depois o que é que vai vencer? A escuridão ou a luz? E aquilo está, o São Jorge está quase a meio dessa zona de transição, em que o momento então em que o combate ainda não está definido. As roupas do santo também são de uma cor bastante intensa, predomina o vermelho da capa, a cor do sacrifício, da paixão também, e o preto da couraça. O amarelo e o azul não aparecem assim tão intensamente aqui em São Jorge.
Diz-se que Rubens normalmente utilizava estas cores mais intensas para contrastar com a pele das figuras que ele pintava. Normalmente pintava quer os homens, quer as mulheres com uma pele muito clara, e então para dar algum contraste nos quadros acabava por utilizar estas vestes com uma cor muito colorida para conseguir dar alguma intensidade cromática. Aqui, curiosamente, o cavalo, normalmente ele aparecia montado num cavalo branco, símbolo da pureza, né? Símbolo também do elemento, digamos, psicofísico, ou seja, dos elementos físico e emocional submetidos pela parte espiritual, não é? E que não estão a trabalhar em prol do seu próprio egoísmo, das suas necessidades, mas em prol do ser humano. E neste quadro vemos aqui uma sensação de movimento, de intensidade no combate. Vemos que o herói não duvida daquilo que tem que fazer, não é? É resoluto e convicto na sua ação, e que o dragão, por mais forte que possa parecer, não vai ser um limite para ele. Por último, uma pintura de Gustave Moreau, novamente do combate de São Jorge contra o dragão. E Gustave Moreau foi uma figura proeminente do movimento simbolista francês, e ele era alguém que gostava muito de pintar alegorias, porque no fundo era uma maneira de transmitir uma certa mensagem, principalmente alegorias de temas bíblicos e mitológicos. E diz-se que ele foi um pintor prolífico, deixando cerca de 15 mil quadros, aguarelas e desenhos. Nem sei onde é que ele arranjaria tempo para pintar tanta coisa. Não sei se alguém já pintou algum quadro ou desenhou, e portanto o tempo que se perde naquilo, acho que ele não faria mais nada a não ser pintar, não é? E se calhar algum tempo para comer também, era preciso. Então, nesta composição o que é que vemos? Ele, digamos, escolheu esta composição inspirado num pequeno quadro sobre o mesmo tema que tinha sido feito por Rafael, ou seja, um pintor renascentista, mais ou menos da época de Leonardo da Vinci, e este pequeno quadro encontra-se no Louvre, e portanto foi com essa base que ele acabou por utilizar para se inspirar no quadro que ele fez. Foi daí que ele, por exemplo, extraiu o cavalo branco, a figura de São Jorge a usar um elmo, uma armadura também, e essa capa esvoaçante nas suas costas. Temos aqui diversos elementos, neste caso elementos quer de influência bizantina, quer de influência pré-renascentista. Por exemplo, os ornamentos do cavalo e o halo do santo, bem como a coroa, remetem-nos para o estilo gótico ou tardio, né? Que eram elementos que eram utilizados nesse estilo. O manto que, por exemplo, a princesa usa faz lembrar muito os padrões dos tapetes do Médio Oriente, e, portanto, faz-nos ligação com as miniaturas persas que naquela altura eram feitas e que utilizam não só o cromático dourado, como também aqueles padrões que também aparecem na princesa. No fundo, aqui é quase como se houvesse um elemento exótico, em comparação, por exemplo, com o quadro anterior, em que a princesa aparece com as vestes mais ou menos comuns, pelo menos para aquela época. Por trás dela podemos notar um castelo com uma torre encimada, e que é muito, digamos, similar às construções islâmicas. Portanto, é quase como se ele quisesse pôr os elementos ocidentais, mas também os elementos orientais. E esta obra também acaba por ter uma ligação com as pinturas de ícones, ou seja, isto pode-se notar através do contorno das figuras e do halo que acaba por existir na cabeça do herói. Porque na pintura de ícones, que era muito utilizado, pelo menos na época bizantina, havia como que um tracejado também à volta do desenho, não é? E muitas vezes este halo era utilizado para realçar a santidade de determinada personagem. E Moreau, por exemplo, em contraponto com Rubens, que nos representa um São Jorge, digamos, viril, mais forte, mais encorpado,
acaba por representar um São Jorge mais juvenil ou mais jovem e quase que andrógeno. Não é? Nós ali quase que não percebemos se é um homem ou é uma mulher. No fundo, não quis, digamos, colocar aquilo em termos de masculinidade e feminilidade, mas sim de uma potência que no fundo é dual, mas masculino e feminino ao mesmo tempo, e que luta contra esse elemento que simboliza as partes mais negativas do ser humano. Podemos falar dos egoísmos, dos desejos e por aí fora, e que no fundo têm que ser confrontados por essa dimensão espiritual. Nós vemos, por exemplo, o cabelo longo, o rosto fino, sugerem essa figura andrógina, e mesmo a delicadeza das suas mãos, não é? Que parecem segurar a lança, não com uma forte intensidade. E aqui sim o cavalo já aparece representado branco, não é? Símbolo da pureza, símbolo desses elementos psicofísicos. E quando falo de elementos psicofísicos, estou a falar do nosso corpo físico e do elemento mental e emocional, que no fundo estão submetidos por essa dimensão espiritual. Porque o nosso corpo físico, por exemplo, ele também tem as suas necessidades, não é? Ele quer descansar, não quer fazer nada. Muitas vezes, quantos de nós temos que colocar a nossa força de vontade em movimento para mexer o corpo, né? Para irmos fazer qualquer coisa. Então isso é uma tendência para a inércia que o nosso corpo físico tem. As nossas emoções, nós podemos dividir em emoções negativas e positivas. Se eu tiver, rancor, ódio, ira, inveja, tudo isso são emoções negativas que não me permitem, por exemplo, lutar pelo próximo. Correto? Enquanto que as emoções positivas, como a compaixão, o amor, a amizade, são esses elementos que fazem com que ele tenha, queira, mais do que ter, queira lutar pelo próximo, nem que tenha que pôr a minha vida em risco. A mente tem a parte egoísta, que só pensa na minha necessidade, naquilo que eu quero, e não pensa na necessidade dos outros, mas se for trabalhada, como nós vimos no exemplo do quadro de Hércules a lutar contra as éguas, ela também consegue desenvolver a capacidade suficiente para ser disciplinada e ser, digamos, um motor para eu enfrentar os perigos e as adversidades, não é? Então o cavalo simboliza tudo isso, simboliza esses elementos purificados da sua parte negativa, de tudo aquilo que poderia servir de entrave para São Jorge não conseguir combater o dragão. Então aqui o dragão não aparece, digamos, tão grande como normalmente é descrito. Ele aqui não é só o símbolo do mal, mas também, lá está, os elementos negativos que existem no ser humano, os seus desejos, as suas emoções negativas, os seus instintos, né? Aquele instinto de sobrevivência que me faz querer muitas vezes não fazer as coisas se isso colocar em vida o meu corpo físico, e muitas vezes não somos capazes de salvar uma pessoa que nos é próxima se isso me tirar da minha zona de conforto, mas também todo o tipo de egocentrismo e egoísmo. Aqui a alma representada pela princesa, que pacientemente aguarda pelo desenlace. A alma, ela não está a acicatar o guerreiro para combater. E consciente ou inconscientemente, em todos os quadros em que aparece representada a alma, como nós vimos no caso do Perseu, como nós vimos no caso do anterior quadro de São Jorge, ela não está lá a acicatar o guerreiro para combater. O guerreiro é que tem que saber combater por si próprio. Ou seja, nós temos que arranjar a força necessária para combatermos por nós próprios contra os elementos negativos. A alma aguarda pacientemente. Ela somente está lá à espera que consigamos, digamos, submeter esses elementos que impedem que o ser humano se una com ela. Correto? Mas nós é que temos que ser capazes disso. E por último, podemos concluir que todos acabamos por ter um São Jorge no nosso interior. Ou seja, essa figura do herói, porque é que nos toca
alguns mais conscientemente, outros mais inconscientemente, porque todos nós sentimos que temos uma luta em nós, não é? Todos nós sentimos uma dualidade no nosso interior, todos nós sentimos isso no nosso cotidiano. Quando eu me proponho a fazer alguma coisa, mas algo em mim, a preguiça, por exemplo, me impede de eu chegar àquele objetivo que eu tracei, então o dragão ganhou um pedaço de mim. Não é? Quando eu quero, digamos, levantar-me cedo, há o dragão da preguiça que me está a puxar, não, fica na cama, deixa de estar. Não é? Quando eu quero trabalhar e dizem, não, pá, vai, levanta-te, vai buscar um café, isso pode ficar para depois. Ou então, quando quero estudar, e dizem, pá, um jogo de futebol agora. Aliás, hoje está a ver o jogo de futebol, não sei se sabiam. Mas dizem, não, pá, vai ver um jogo de futebol, deixa lá isso de lado, não é? Tudo isso são dragões que nos puxam para aquilo que é o prazer e não para aquilo que é o dever. Todo herói simboliza o dever, aquilo que tem que ser feito, não é? Aquilo que, no fundo, necessita da presença humana, que necessita da presença de nós como seres completos, lá, de corpo, com a emoção, com a mente, com o nosso coração. E, portanto, o São Jorge, neste caso, para mim é quase como se fosse o expoente máximo disso, não é? Porque com a sua lança ou com a sua espada, símbolos da vontade que penetra em tudo, não é? Mesmo que o dragão seja uma coisa horrenda e grande e disforme, essa espada ou essa lança vão penetrar nisso e vão colocar um fim a esses elementos negativos e permitir que aquilo que nós somos na realidade, não é? Que é essa dimensão mais elevada, cheia de compaixão, de amor, de bondade e de generosidade, possa prevalecer sobre o resto. Então foi um bocado isto que eu vos quis transmitir através desta viagem com o herói e com a pintura. Estou a vosso dispor, no caso de quererem fazer algum comentário. Obrigado.